Ora viva! Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre a cidade, porque afinal Lisboa continua. Ora bem, o meu convidado de hoje, o jornalista Nicolau Santos, todos se lembrarão dele certamente do Expresso, da música também, do seu gosto pela poesia, hoje está à frente da agência Lusa. Vamos conhecê-lo um pouco melhor e a sua relação com a cidade de Lisboa. Olá, Nicolau. Muito obrigado por ter aceito o convite, é um gosto. Nicolau, veio para Lisboa com 25 anos, nasceu em Luanda e chega a Lisboa em 1979, creio. Não, cheguei em 75, portanto vim com 21 anos. Ok, em 75. Portanto, logo a seguir ao 25 de Abril. Que Lisboa é essa que encontrou? Bom, foi uma Lisboa muito diferente da que existe atualmente. Eu, quando cheguei a Lisboa nessa altura, devo dizer que tive um grande choque, porque todo o tipo de vivência social era completamente diferente, os afetos também eram completamente diferentes, era uma sociedade muito mais formal do que é hoje, mas na altura era muito formal. As visitas a casas de amigos eram coisas que tinham sido muito planeadas, tinham de ser muito planeadas, enquanto em Angola isso não acontecia nada assim. Espontaneidade era outra. As distâncias aqui, qualquer distância era um marco intransponível, era daqui ao Porto, quase dava direito às famílias despedirem-se todas com lágrimas, enquanto em Angola fazíamos 1200 km num fim de semana sem nenhum problema. A noção de espaço também era outra. Depois, a gastronomia, já agora, a gastronomia, em Portugal, na altura em que eu cheguei, por exemplo, não se punha piripiri ou jindum, como se queira dizer, na comida, não existia. A comida era muito boa, mas era toda temperada com azeite, vinagre, sal, enfim, não se passava muito disso. E nós agora estávamos habituados a comer comida picante, não é? E depois a música também, quer dizer, havia muito boa música, mas a minha música era outra. E portanto eu digo sempre que demorei 5 anos a ser lisboeta, hoje sou lisboeta de gema, e adoro a cidade, mas demorei 5 anos a ser lisboeta e 10 anos a ser português, porque efetivamente as minhas raízes e a minha vivência toda era outra. Falou-me aí dessa surpresa toda, praticamente dos aspectos sociais. E a geografia e a arquitetura tão diferentes da África? Não era só a geografia, era também o clima. Eu devo dizer que uma das vergonhas que eu hei de carregar pela minha vida fora é que no primeiro ano que cheguei a Portugal tive de usar cerolas, tal era o frio. Nunca mais usei cerolas, nem sei se existem hoje em dia cerolas. Na altura tive de usar, porque eu tinha de me levantar muito cedo. Fomos viver para o outro lado, para a outra banda, para o pé do Bragal, por trás do Cristo Rei. Portanto, eu tinha de apanhar uma caminhonete às 6 da manhã, depois apanhar o barco, etc. Porque a minha faculdade era o Escoté, ao pé do Hospital Santa Maria. Portanto, tinha de ser muito cedo para estar lá a horas e fazia um frio de rachar, obviamente. Não é? E, portanto, eu tive muito frio. E depois, efetivamente, as distâncias, sendo muito mais pequenas do que aquelas que eu estava habituado em Angola, eram muito mais difíceis de percorrer, porque se tinha de mudar sistematicamente de transporte, andar a pé, enfim, havia N coisas que aconteciam. E, portanto, em termos de geografia, a cidade era uma cidade diferente daquela que eu também estava habituado. Luanda era uma cidade muito... camarada, vai embora. Miles, anda. Peço desculpa. Temos assistência, portanto, como já tiveram a oportunidade de ver. Miles. Assistência felina, de frisar. E, portanto, quer da geografia, quer da gastronomia também, as coisas eram muito diferentes, embora Lisboa fosse realmente uma cidade que desde o início me atraiu. Em primeiro lugar por causa da luz, A famosa luz de Lisboa. Apesar de tudo, Lisboa era uma cidade aberta para os estrangeiros.
Eu devo dizer que 5 anos depois, quando finalmente acabei o curso de Economia com várias vicissitudes pelo meio, fui ao Porto para tentar arranjar emprego no Jornal de Notícias do Porto e foi um choque brutal, porque eu cheguei lá em dezembro e o Porto em 1980 era uma cidade granítica, escura, muito pouco hospitaleira para quem chegava de fora. E, portanto, eu decidi logo que ia trabalhar em jornalismo, mas não no Porto. E, efetivamente, fiquei a trabalhar no Jornal do Porto, Jornal de Notícias, mas na delegação de Lisboa. E a Lisboa que veio encontrar coincidia com o imaginário que teria de Lisboa? Eu não sei se tinha um grande imaginário de Lisboa. Enfim, quem estava mergulhado na realidade africana, no caso em Angola e, em particular, em Luanda, não imaginava muito que um dia tivesse de sair de lá. É evidente que a partir de 71, 72 eu próprio também me comecei a envolver em atividades culturais políticas em Angola, na Universidade de Luanda. Depois de 74, porque antes não era permitido, foi criada a Associação de Estudantes de toda a Universidade de Luanda e eu era vice-presidente e, portanto, a partir daí, obviamente, passei a ter um outro olhar sobre a situação, sobre o que era importante. Claro. A tal consciência, a chamada consciência. A tal consciência e tal. Portanto, essencialmente foi isso. Aqui digamos que aqui uma das coisas que eu digo sempre que me salvou foi o facto de existir, na altura no Palácio Seguro de Carvalhais, um clube chamado Beleza. E no Beleza eu encontrava a África que... Era precisamente isso que eu lhe queria perguntar. O que é que podemos encontrar no Nicolau Santos de hoje que ainda seja da África? Bom, há muitas coisas. Olha, amanhã, por exemplo, vou estar com um grupo de amigos e vamos comer um mamba. Não é tradicional, quando nos encontramos é uma comida tradicional e provavelmente vamos falar imensas coisas da Universidade de Luanda, de Angola, etc. Enfim, isso é o trivial. A música africana continua a atrair muito, embora hoje em dia seja um amante do jazz. É um ponto fundamental da sua personalidade. Mas sim, efetivamente, Miles, filho. Pronto, ficarão a conhecer Miles, quer não. Miles, das suas imponentes 4 patas. Miles Davis. Naturalmente, sim. Ele ouviu falar em já reconheceu. Tem contactos populares com a comunidade africana de Lisboa? De alguma forma? Não, com a comunidade em si não. Conheço muitas pessoas de Angola, brancos, mestiços, negros, etc. Convivo, sou muitas vezes convidado para acontecimentos que existem ou para dar apoio a alguma ação específica, mas não posso dizer que tenho um convívio diário, constante, etc. Acontece, não é? Sim. Quando me querem, eu estou disponível. Depois de ter sido diretor do Semanário Económico, do Diário Económico, do Público, chega ao Expresso em 98. Em 98? O Andeias, pô. Estive lá 19 anos. Pronto. O Expresso, para uma geração pelo menos, será sempre o Andeias, pô. Era uma Lisboa muito diferente também a Lisboa de 1998. Muito diferente. Vários motivos. Eu acho que Portugal em geral e Lisboa em particular mudaram por várias razões. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de lado, e aliás há livros sobre isso, o impacto que teve a vinda para Portugal de 700 mil pessoas que viviam em África e, como digo, tinham hábitos, tinham maneiras de estar, de conviver completamente diferentes. E do ponto de vista empresarial, havia muita gente que tinha um extraordinário espírito empresarial e que se lançou pelo país fora a fazer pequenos negócios de restauração, de hotelaria, de construção civil, etc. E, portanto, eu acho que isso mudou. Depois, há outra coisa que eu penso que mudou muito e mudou com as telenovelas brasileiras. Se nós nos lembrarmos, há 40 anos, provavelmente ninguém em Portugal se cumprimentava. Como é? Tudo bem? Ninguém dizia tudo bem. Dizia, claro, como vai? Claro. Está bom? Passou bem? E tal. Tudo bem é uma coisa importada. Ou oi, ou não sei o quê. Pois há mais uma série de termos que vieram a aparecer. Mas o impacto que tiveram as telenovelas em Portugal, e é bom lembrar que a primeira telenovela foi a Gabriela, o Parlamento parava, a Assembleia da República parava
porque naquela altura as sessões continuavam para a noite fora. Parava a hora da telenovela para ver o Sr. Mundinho, o Sr. Nassim e a Gabriela, obviamente, não é? Durante a emissão. Portanto, esta foi uma novidade. Foi uma novidade para nós. E foi um impacto enorme, não só realmente pela maneira de estar, de atuar, etc., pelos hábitos, pelo mundo que nos mostrava, como também veio acoplada a isso, embora não fosse desconhecida, mas veio acoplada a isso a música brasileira, que era também uma outra música que falava de amor, sobretudo. E uma certa revolução de costumes. E uma certa revolução de costumes, é evidente. Uma maior abertura de espírito. Uma maior, enorme abertura de espírito. Portanto, isso foi outro fator que eu considero fundamental. E depois, houve efetivamente, com a adesão à União Europeia a partir de 1 de janeiro de 1986 e com a chegada de fundos que permitiram uma reestruturação do país, sobretudo do ponto de vista das vias comunicacionais, uma mudança também bastante grande, pessoas que viviam no interior. Uma fase que de alguma forma vai culminar em Tanãs. Exatamente, e que vai culminar com a Expo, que é extraordinária. É uma iniciativa verdadeiramente extraordinária. Tem de se tirar o chapéu ao Vasco Graça Moura e ao António Mega Ferreira por causa da ideia que tiveram, da loucura genial que tiveram. Mais uma ideia que nasceu à mesa, a boa maneira portuguesa, reza a história com um bacalhau. E que foi possível concretizar de uma maneira verdadeiramente brilhante. Eu acho que Portugal fez uma das melhores expos que eu conheço, enfim. Nós aprendemos muito bem com os erros dos outros. Exatamente, com os erros dos outros, com o facto de, por exemplo, em Espanha ter depois ficado uma cidade deserta, aqui não foi, hoje em dia temos, aliás, uma sobrepopulação quase naquela zona, e portanto eu acho que fizemos uma grande expo, correu muito bem, e esta é mais uma prova de que quando vem dizer que antes é que era bom, por amor de Deus, antes metade do país não tinha esgotos, não tinha água, não tinha eletricidade, os meninos, muitos meninos iam a pé. Essa frase deixa um odor suspeito. Iam a pé para a escola, por amor de Deus. O país mudou radicalmente e os portugueses, nós todos, temos de estar muito orgulhosos, porque em 50 anos este país fez uma revolução verdadeiramente extraordinária. Já para não falar, alguns indicadores sociais, um deles é a mortalidade, a enorme mortalidade infantil que existia em Portugal e que se tornou, passado alguns anos, numa das mais baixas e a questão do analfabetismo. E, portanto, enfim, nós temos, obviamente, muitos problemas, muitas coisas estão por resolver. E um país nunca está feito, porque as coisas não. Agora temos o desafio do Covid, etc. Portanto, as coisas todos os dias mudam e todos os dias é necessário respostas. Mas o que é certo é que eu acho que os portugueses podem orgulhar imenso do que fizeram nestes 50 anos. Já falou aí no Expresso, foram 19 anos, como o próprio Nicolau salientou, e uma das coisas que o distinguiam era a presença de um poema numa página de economia. Foi uma forma diferente de tratar o assunto. Uma das coisas que, obviamente, quem olhasse com olhos de gente, como se dizia antigamente, conseguia perceber é que havia uma intenção na escolha dos poemas, de acompanhar a atualidade, de tecer algum subtexto. Fala-nos um bocadinho dessa malandrice. Olha, isso foi... Eu fui convidado pelo Dr. Balsemão para ir para o Expresso. Eu tinha estado no público durante 11 meses. Ao fim de 11 meses demiti-me. E depois estive 6 meses como freelancer a trabalhar, enfim, e tenho de agradecer à Constança Cunha-Sá, que na altura era diretora do Independente, e me convidou para colaborar com o Independente, e portanto eu estive assim 6 meses, e ao fim de 6 meses o Dr. Balsemão convidou-me para ser subdiretor do Expresso com a responsabilidade do primeiro e do segundo caderno. Eu fui, escolhi para me acompanhar um jornalista que já lá estava e que tinha trabalhado comigo quando eu estive numa direção do Sindicato de Jornalistas, o João Garcia, e começámos a trabalhar. E nessa altura eu escrevia no caderno de Economia, porque a minha formação é de Economia e eu sempre gostei muito de Economia e não sou especialista em política, ponto final, parágrafo, e portanto não vale a pena estar a tentar fazer uma coisa que não sei. Pelo menos dá muito de Economia na política e vice-versa. Também é verdade. E vice-versa. Também é verdade. Mas eu escrevia na Economia, tinha uma coluna onde escrevia. Até que depois, com as mudanças que foi havendo dentro do Expresso, de direções, etc., enfim, as coisas foram mudando, e um dia convidaram-me para escrever no caderno de Economia uma página inteira, com vários artigos, porque um artigo só de uma vez tem de ser um tipo de grande fogo, como por exemplo o Miguel Sousa Tavares. Portanto, eu queria escrever sobre vários assuntos, até porque o semanário tenta cobrir vários assuntos, mas depois comecei a pensar para comigo que uma página de Economia inteira, de opinião sobre a economia, sobre factos económicos, num caderno de Economia era capaz de ser uma coisa bastante pesada.
E eu sempre gostei muito de poesia, desde Angola que gostava de poesia, já tinha, enfim, colocado no boletim universitário da Universidade de Luanda, e eu escolhia poemas de poetas angolanos e moçambicanos, etc., para colocar lá nesse boletim. E o que é certo é que, de repente, lembrando-me também, por exemplo, do Financial Times, que é uma bíblia para quem gosta de economia, mas que tem, por exemplo, uma revista de artes onde a crítica de ópera, eu não sou especialista em ópera, mas dizem que é das melhores do mundo, eu disse, bom, a gente tem de introduzir aqui alguma cultura na economia, porque um economista que só saiba de economia é sempre um pobre economista. E, portanto, comecei a pôr poemas. E tem razão, eu fico muito contente para ver alguém que me diga que, não era sempre, obviamente, até porque nem sempre era possível isso, mas muitas vezes eu escolhi um poema tendo a atenção o que queria dizer sobre o momento que estava a passar, não ser eu a dizer, a Sofia de Melbourne, claro. a Esperança de Moura, etc. Enfim, na altura, introduzir um poema que tivesse alguma coisa a ver com a situação. E o que é certo é que, a partir de certa altura, eu acho que as pessoas iam à página não para ler a economia, mas para ler o poema que eu escolhia. Era uma forma divertida de ler o comentário da Paulo. Eu tive pessoas que me mandaram mensagens a dizer que viviam não sei onde e que faziam não sei quantos quilómetros ao fim de semana só para ir a comprar o Expresso por causa do poema. Havia outros que me diziam, bom, diga-nos lá qual é o poema que vai escolher para passar. Isso não digo. Naturalmente. E, enfim, portanto, foi muito interessante. O Dr. Balsemão, quando eu comecei com isso, disse-me ali, pai, na segunda vez que eu fiz isso, disse, Nicolau, eu não sei se aquilo faz ali muito sentido. E eu disse ao Dr. Balsemão, olha, Dr. Balsemão, se calhar não faz sentido, mas, olha, mal também não faz, portanto, deixe estar. Isto teve durante 17 anos. Mas ele certamente percebeu os segundos sentidos. Bom, mas não sei, eu nunca perguntei. Eu não discutia política com o Dr. Balsemão. E poesia também. Por uma questão de sanidade. Não, o Dr. Balsemão é uma pessoa extraordinária. Eu sei. Como na abertura que fez. Aliás, o Dr. Balsemão dizia várias vezes assim, Nicolau, este fim de semana tive de estar a defender de 3 amigos meus todo o fim de semana a chegarem-me a cabeça por causa do que você escreve. Eu disse, Dr. Balsemão, muito obrigado. Olha, eu este fim de semana tive exatamente a mesma situação, a defendê-lo junto dos meus amigos. Vejam lá. Só uma pequena parte, não nos podemos esquecer que é o único patrão de um grupo de comunicação social que tem carteira de jornalista. Tem carteira de jornalista. E é um apaixonado por jornalismo. Alguém que nasceu no jornalismo, portanto isto... Ele continua a fazer reuniões e chega e traz outro olhar. pequenas indicações. É outro olhar. Quando eventualmente começou esta asfixia cavalgada da publicidade, a tentar ocupar a primeira página do jornal, eu lembro-me bem, por exemplo, do BPI, com quem ele tinha, aliás, excelentes relações, e quando relançou a imagem, quando o BPI relançou a imagem, queria pôr um cabeçalho debaixo do cabeçalho do Expresso, com uma largura grande, a falar na flor da laranjeira, e o Dr. Balsemão disse-nos à nossa frente, isto é muito bom, eles pagam imenso, mas se nós aceitamos isso, a partir daí temos de aceitar tudo o que aparecer. Portanto, eles vão pôr o que querem por cima do cabeçalho do Expresso, porque por baixo é espaço editorial, portanto, por cima do cabeçalho do Expresso, e bastante mais fino. E assim foi. Portanto, o Dr. Balsemão tinha a consciência clara que a qualidade do jornalismo, a confiança que é necessária com os leitores, implica também uma relação importante. Arrisco-me a dizer que tinha e tem. O Nicolau ainda muito recentemente teve a oportunidade de divulgar as reações, digamos assim, do Dr. Balsemão relativamente aos problemas com o BES e à colocação e ao retirar de publicidade e ao voltar a colocar, e todo aquele procedimento foi duro, foi um combate duro. Porque na altura foram, exato, aquilo era em contos ainda, 600 contos para aí, 6 mil contos. Foram à volta de 60 mil euros. Uma pipa de massa, como se diz tecnicamente. E foi cortada a publicidade a todo o grupo. Ao Expresso, começou por ser o Expresso, porque o Expresso é que estava, digamos, o começar pelo Expresso é curioso para o desfecho, não é? Exatamente. E, portanto, o Expresso começa a postar na mira, mas depois o grupo Espírito Santo resolve cortar a publicidade a toda a gente. Há caras, obviamente tinham nada a ver com isto, a Visão também, a SIC, cortou a toda a gente. Portanto, foi um golpe muito duro. E o Dr. Balsemão, a primeira reação foi
falou comigo e diz-me: Nicolau, você amanhã vai para o Brasil e vai investigar esta história do mensalão para ver se há ligações. Não. E eu fui, estive uma semana em Brasília, trouxe lá uma entrevista importante com o tipo que dizia que havia ligações entre o mensalão e o Grupo Espírito Santo. E o Dr. Balsemão manteve-se nesta posição, com uma quebra enorme de publicidade, mas manteve a posição. E depois, quando essa publicidade regressa ao grupo, há o pormenor dele exigir que o Expresso seria o último onde eles voltariam a ter publicidade. E assim foi. E o Grupo Espírito Santo não é um pormenor de era um enorme anunciante e continuou a ser depois um enorme anunciante. Como dizem os anglo-saxónicos, é um statement. Foi efetivamente Exatamente. uma posição que eu apreciei particularmente, e eu acho que qualquer pessoa que trabalhe no âmbito de comunicação social e que tenha um patrão com estas características, enfim, está feliz, mesmo que as suas ideias não se cruzem, mas em matéria de liberdade, de fazermos o que queríamos, de escrevermos o que queríamos, o Dr. Balsemão nunca interferiu na linha editorial do jornal. Em que medida é que este gosto e conhecimento de quem trabalha em economia, pela literatura e pelas artes, e vice-versa, podem ser vantajosos para ambos os mundos? Bom, eu penso que podem ser muito vantajosos. Muito vantajosos. Os economistas estão normalmente muito focados na sua área de atividade, eventualmente outras áreas de atividade serão o mesmo, mas os economistas estão muito focados porque a economia é um mundo apaixonante, eu não tenho nenhuma dúvida, e ainda é mais apaixonante do meu ponto de vista porque não é uma ciência absolutamente exata. Ou seja, se nós aplicarmos um modelo económico num determinado país e aplicarmos exatamente o mesmo modelo económico noutro país, os resultados serão sempre diferentes, porque há uma coisa chamada fator humano. E o fator humano tem a ver com características dos empresários, das pessoas, dos chamados agentes económicos e sociais em geral, dos sindicatos, e, portanto, as coisas nunca resultam da mesma maneira. São pessoas. São pessoas. É por isso que eu fui muito crítico, muitíssimo crítico, do modelo que nós seguimos durante a crise de 2011 e 2015, porque era não ter em conta nenhuma das realidades, da especificidade portuguesa, sobretudo do ponto de vista empresarial. Portanto, fui crítico, muito crítico, e havia isso, valeu-me bastantes amigos durante esse período. Tive inclusive o telefone colunado, tive ameaças para a minha casa, enfim, foi simpático, mas sempre disse o jornalismo não é para meninos de couro, é para quem tem alguma coragem, e apesar de tudo aqui a coragem não é preciso muita, porque se nós nos lembrarmos que todos os anos morrem em guerras, em investigações complicadas, etc. 150 jornalistas ou mais, enfim, apesar de tudo, ter uns telefonemas para casa a dizer que me vão lá esfolar os gatos não é exatamente a coisa mais horrífica do mundo, mas de qualquer maneira, sim, houve uma grande pressão. É uma suposição, mas é uma suposição. Não, mais de secretaria ainda não existia, era outro. Exatamente. O Nicolau já tinha trabalhado na ANOP, que é a antepassada, digamos assim, da agência Lusa, hoje está à frente da nossa agência noticiosa, da Lusa. O que é que mudou nas agências noticiosas com a massificação das tecnologias de informação e comunicação? Mudou muito. Eu, quando estive na ANOP, em 1987, ou melhor, não, eu entrei na ANOP, peço desculpa, eu entrei na ANOP em 1984. Mas a ANOP foi extinta em 86, no final de 86, e fundida com a ANP, com a Notícias de Portugal, e nasceu no dia 1 de janeiro de 87, nasceu a Lusa. O que é que mudou? Bom, nessa altura nós fazíamos essencialmente texto e fotos, era o que os nossos clientes nos dávamos. Hoje em dia nós fazemos áudio, fazemos vídeos, continuamos a fazer obviamente texto e fotos, estamos presentes nas redes sociais, enfim, portanto é todo um outro mundo que se alterou. Não se alterou, felizmente, a cultura que vinha quer da ANOP, quer da ANP, da agência noticiosa. A agência noticiosa é, por definição, uma produtora de notícias secas, não adjetivadas, não há comentários, é o que é, ou seja, factos. Depois a interpretação é para os nossos clientes e para poderem desenvolver, com base nas nossas notícias, o que existe, para quem nunca tenha pensado nisso, um maior acumular de informação sobre cada assunto para que cada um depois possa seguir o seu caminho. Sim. Mas esse é um trabalho depois que os nossos clientes têm. Mas para que possamos salvaguardar os diferentes clientes, tem que haver toda a informação e mais alguma. E hoje em dia,
enfim, agora falemos da nossa profissão. Hoje em dia, em que eu penso que o jornalismo tem vindo a ser cada vez mais contaminado pela opinião, ou seja, já quase não é possível encontrar uma notícia pura e dura que não tenha por trás um adjetivo qualquer a qualificar se é boa, se é má, se a pessoa que disse aquilo se é um malandro, se não é. E encontrar um sítio, um referencial, onde o que lá está, as pessoas sabem que é aquilo que aconteceu, ponto final parágrafo, e o julgamento é feito por outras pessoas, eu penso que é muito importante e muito refrescante. Acho que a Lusa cumpre um papel, assim como as outras agências internacionais, cumpre um papel importantíssimo de suporte à atividade da generalidade dos órgãos de comunicação. E pela social. equidistância que tem que manter Exatamente. a todas as perspectivas. O que é que, voltemos a falar um pouco sobre Lisboa, ainda sobre jornalismo, o que é que seria necessário para manter um órgão de informação dedicado a Lisboa, ou pelo menos que lhe dê especial atenção, fosse um jornal, uma televisão, uma agência de notícias? Houve em termos da capital, eu próprio estive envolvido num projeto que foi a Gazeta de Lisboa, mais recentemente um projeto online, o Corvo. São várias tentativas, hoje em dia não existe praticamente nada ou nada nesse âmbito. Continua a fazer sentido? O que é que seria necessário para haver? Eu acho que continua a fazer todo sentido. O problema é o modelo de negócio. Como é que se paga às pessoas? Porque os jornais... Entra a economia sem ser. Claro que sim. As pessoas têm que comer ao fim do Claro mês. que sim, não claro é que possível. sim, Nós claro todos que sim. somos os apaixonados pela nossa profissão. Bom, mas no fim do mês ali o meu mercenário Claro. diz-me ao meu amigo, tem aqui Claro. 200 euros para pagar a de conta, não é? Tem que Não pagar. paga exclusivos. Não paga com os prestígios, aos Exatamente. Exatamente. Portanto, isso não serve para nada. E, portanto, eu penso que o modelo de negócio tradicional dos mídia ruiu completamente. Está cada vez pior. E estou a falar não apenas em jornais, estou a falar também nas televisões generalistas, estou a falar nas rádios. Portanto, a crise abrange todos os meios de comunicação tradicionais. E isso leva a que, por exemplo, se me coloca a questão dessa maneira, e eu sei que neste momento está a madurar aí um projeto que eu não vou avançar, que é um projeto sobre Lisboa também. Isso implica claramente que tenha de haver os chamados patrocinadores, ou seja, alguém que esteja interessado em que haja informação sobre Lisboa e que considere que isso vai beneficiar não só a cidade e os seus cidadãos, como a sua própria atividade. Para mim parece-me evidente que uma entidade nesse sentido será a Câmara de Lisboa. Ou seja, se a Câmara de Lisboa estiver disposta a suportar um órgão de comunicação social independente, escrito ou visual... Manter esse relacionamento é que não é fácil, como é evidente. É evidente, eu sei que... Estamos a falar de uma estrutura política É sempre muito difícil. Pois. É sempre muito difícil. E de um lado, enfim, o jornal será sempre as um lado. regras são assim, quer dizer, eu trabalhei no público e trabalhei no Expresso e trabalhei no Económico, todos eles tinham empresários à frente e nunca houve interferência na linha editorial. Portanto, apesar de tudo, é possível fazer isso. E desde que haja jornalistas reconhecidos, independentes, com experiência, com capacidade de dizer não quando sentirem que há interferência, eu penso que é possível. Agora, eu não estou a ver que neste momento haja qualquer projeto que se ponha neste momento em cima da mesa que seja pago ou por compradores individuais ou por assinantes. Não, acho que não é possível. Neste momento, atualmente, não se suporta nenhum projeto. Ou seja, não é o chamado consumidor final. Não é. Não. O consumidor final tem de ser, enfim, tem de ter acesso à informação, mas tem de ter por trás um patrocinador. Aliás, nós vimos que em Portugal, nos anos 90, se não estou enganado, de repente medraram os jornais gratuitos. Os jornais, o Metro, o Contacto, enfim, já não me lembro dos nomes todos. 3 ou 4 jornais. Destaque. Medraram todos. E iam ser pagos como? Iam ser pagos com publicidade. Porquê? Ideia, como a gente vai vender muito, não vamos entregar milhares de jornais, a publicidade, tendo atenção a isso, e o contacto... O custo por contacto, vamos inundar de publicidade. Bom, a coisa foi de tal modo que no Expresso, houve vozes que de repente disseram talvez fosse boa ideia nós oferecermos o Expresso. Bom, O Expresso chegou a integrar o Jornal das Regiões, exatamente. que era um bocadinho antepassado de uma coisa dessa. Mas não era o Expresso que era gratuito, era o Jornal das Regiões que era Sim, isso é muito E, portanto, o que depois se viu, se constatou com o passar dos tempos, é que esses jornais, apesar da ideia que a publicidade ia salvar tudo,
Morreram todos. Há quem diga que uma das coisas, acho eu. há quem diga que uma das coisas que afetaram em grande medida toda essa questão do modelo de negócio e da independência mesmo dos órgãos de comunicação social será o facto da maior parte deles hoje integrarem grupos e não serem empresa por si só. Ou seja, em vez de ser um jornal que tem que sobreviver como jornal, é um jornal que faz parte de um consórcio de não sei quantas empresas que obviamente têm outros interesses cruzados. Eu não sei se partilho essa opinião. Acho que é possível que haja grupos empresariais que estejam disponíveis para... Estamos a falar de grupos não só de comunicação social. Não só de comunicação, exatamente. Que estejam disponíveis para financiar projetos editoriais de grande qualidade. Temos o exemplo mais clássico, que é o Público, não é? Que obviamente foi patrocinado, criado e continua a ser alimentado por um grupo empresarial de grande qualidade. O Público não ganha dinheiro, portanto o Público... É público e notório passa de redundância, exatamente. Mas continua a ser um jornal de referência no panorama nacional e mediático, não é? E eu penso que há outros grupos, e por exemplo estou-me a lembrar do grupo Mel, Vasco de Melo, que poderiam estar neste setor da comunicação social e tenho a certeza que não haveria interferências do ponto de vista editorial. É claro que se corre sempre o risco do choque. Eu, como fui diretor do Público, lembro-me de, a posteriori, é sempre bom que se diga isto, quando foi a abertura do Colombo, eu estava lá na altura, e houve uma reportagem que foi feita, em que a reportagem, pelo José António Cerejo, dizia, mas ainda havia corredores cheios de pó e tal. O engenheiro Almir não gostou. Cerejo é coerente na sua linha. E o engenheiro Almir mandou uma coisa, o gato é do Colombo, dizem mal, disse, engenheiro, o que é que você quer? Se calhar havia mesmo pó, não é? Nos corredores, o que a gente faz? Não podemos varrer um pó para debaixo da carpete, não é? Exatamente. Mas... enfim, não há. O Vicente Jorge Silva, com quem eu falei muitas vezes sobre isso também, obviamente, nunca aceitaria, nem nunca teve esse tipo de interferências por parte do engenheiro Belmiro. Ele foi diretor do Público durante 7 anos. E seguramente que houve vezes em que havia negócios que podiam conflituar com grupos online, não é? Com o Dr. Balsemão, exatamente a mesma coisa. Eu lembro muito bem de uma situação complicada para o Dr. Balsemão. Ele era acionista do BPP, do Banco Privado Português, e quando começámos as investigações, ele teve a hombridade de nos chamar, a mim e ao Ricardo Costa, e disse: eu só quero que vocês saibam que eu tenho lá alguns milhões investidos no banco, entre acionistas, entre carteira de investimentos, entre não sei o quê e tal, cerca de 32 milhões, agora façam o vosso trabalho, mas ficam já a saber que eu estou lá e tal. Portanto, isso foi de grande correção por parte do Dr. Balsemão, e nunca nos disse uma única vez, ou vou entrevistar este, ou escrevo isto e tal. E, portanto, eu penso que hoje em dia, volta à ideia inicial, o modelo de negócio tradicional dos mídia desapareceu. É bom lembrar que eu, por exemplo, estive num projeto que arrancou com o dinheiro dos jornalistas e com empréstimos bancários, que foi o Semanário Económico. Depois ainda fizemos o Diário Económico e, portanto, conseguimos aguentar esse projeto de 87 até 92 ou 13, e nessa altura é que se vendeu 50% a um grupo francês, o Eurex Expansión. Mas conseguimos fazer isso. Nessa altura era possível. Hoje em dia não é possível. Não é possível. E, portanto, o nascimento de um projeto deste, ou tem por trás um grupo económico, que não tenha, obviamente, interesses obscuros e ocultos para tentar chegar a algum sítio, e isso também acho que as pessoas percebem. Mas que Lisboa merecia, mas Lisboa merecia, não tenho nenhuma dúvida, porque Lisboa hoje em dia tem informação que não é perceptível para as pessoas. Quer dizer, hoje em dia acontece muita coisa em Lisboa, no domínio das artes, da cultura, do desporto, etc. Aí, do cinema, coisas que interessam as pessoas, por exemplo, eventos de comunidades locais ou africanas, ou etc., que uma pessoa gostaria de assistir, mas quando sabe já aconteceu. Não tem essa informação, não há um sítio onde as pessoas ali encontram essa informação. Portanto, Lisboa, obviamente, é uma cidade que produz muitíssima informação e merecia muito ter algo que pudesse dizer isso. É evidente que a gente pode dizer, bom, mas há produtos que informam, por exemplo, na área da gastronomia. Há produtos que informam não sei o quê. Também, quer dizer, existem. Sim, mas um deles é vocacionado para Lisboa, concretamente. São coisas do âmbito nacional. Nós estamos a atravessar um ano assaz inaudito, não é? Como é público e notório, mais uma vez repito.
A questão do Covid, a questão do confinamento, a questão da pandemia, tudo palavras que entraram no nosso léxico um bocadinho à bruta, mas que já se instalaram e parece que já convivemos com elas há muito. Como é que o Nicolau Santos passou pelos dias de confinamento mais radical nas duas vertentes? O jornalista Nicolau Santos e o Nicolau Santos pessoa. Olha, como jornalista, apesar de tudo, retirei algumas vantagens desta situação. Desculpa, não só pedi para me criarem um blog, enfim, paguei uma senhora rapariga e tal, que tinha, sabia fazer isso, e portanto eu tenho um blog e comecei a escrever algumas coisas para lá. Como descobri as redes sociais, eu, enfim, não era muito habituado nas redes sociais, estava no Facebook, mas não era muito ativo, ou melhor, não era todo ativo, não é? Fazia uma ou duas coisas. Passei a escrever também no Facebook, às vezes, alguns artigos. E no Instagram, que esse então desconhecido todo, bom, aí passei a pôr poemas, a dizer poemas com música ou sem música, etc. Portanto, desse ponto de vista... Muitos de nós fizemos o mesmo, é curioso. A minha veia jornalística pude dar alguma razão à minha veia jornalística. Do ponto de vista pessoal, profissional, digamos assim. Estive, efetivamente, nas primeiras semanas, estive mais em casa, mas nunca estive em casa. Fui sempre saindo, não é? Nunca estive completamente recolhido em casa, porque nós todos temos de ter fazer algum equilíbrio entre, obviamente, o receio deste vírus, que é um vírus perigoso. Não é um vírus bonzinho, é um vírus perigoso, efetivamente. Pois no início houve essa expressão. Mas ao mesmo tempo, enfim, não deixarmos perder tudo o que conquistamos e porque andamos a lutar durante décadas e décadas. E, portanto, eu acho que esse equilíbrio é possível fazer. Não nos podemos confinar, não podemos estar sempre metidos em casa à espera que aconteça alguma coisa dramática. Nós ainda não entendemos o alcance das consequências de tudo isto. Não, eu acho que não. Quer a nível global, quer a nível pessoal para cada um de nós. Físico e mental. Físico e mental, sim, não tenho dúvida sobre isso. Por exemplo, mesmo na nossa profissão, neste momento, a redação da Lusa está toda a trabalhar em casa, está toda em teletrabalho. E está a produzir bem. Está, aliás, a produzir provavelmente mais do que produzia antes. Se isto é um modo de funcionar, se uma redação pode funcionar assim, é uma dúvida. Eu acho que o jornalismo ganha muito quando estamos juntos e discutimos ideias, etc. Mesmo em qualquer outra profissão. Sim, eventualmente há umas que talvez não se O tenham. chamado brainstorming por Zoom é uma coisa estranhíssima. E portanto, enfim, não sei. Agora que isto vai alterar. E as próprias deslocações, por exemplo, nós queixámos-nos muitas vezes ao longo dos anos da questão dos transportes, da deslocação para o local de trabalho. Mas esta coisa de acordarmos no quarto, arrastarmos 10 metros e estarmos no posto de trabalho, entre aspas, também tem consequências. Não há um período de adaptação, não há uma transição. O cérebro passa de uma realidade para outra, just like that. Quer dizer, não há... É verdade, é verdade. Ainda não percebemos o que é que isso faz. Não percebemos. Enfim, vamos ver. Pode ser que apareça rapidamente um tratamento que resolva isto. Enfim, quando isso acontecer, as coisas vão mudar seguramente. Até lá, estamos a conviver com uma realidade para a qual não estávamos preparados, para a qual não estamos ainda habituados, para a qual temos de admitir que leva a situações muito complicadas consoante os grupos etários. Estamos a conviver também com uma situação em que mesmo os grupos familiares, a situação familiar sofre com este tipo de situação, nomeadamente os miúdos, as crianças, não é? Terem de ficar em casa ou terem grandes restrições de saída. Portanto, tudo isto é um mundo novo que estamos a viver e que eu suponho que não houve nenhum filme de ficção alguma vez tivesse posto. Nunca. A realidade é sempre mais tramada. Juntando os dois subtemas anteriores, durante este período mais agreste, este confinamento mais radical e tudo mais, vocês, agência Lusa, centraram-se mais nos grandes temas ou procuraram as pequenas histórias por Lisboa também?
Não, nós temos dois tipos de atuação. Temos a agenda, e enfim, isso tem a ver se o Presidente da Câmara de Aí é Lisboa, macro. se o Presidente da Câmara de Lisboa dá uma Aí é entrevista, macro. a gente estará lá Exato, presente. Se alguma autarquia aqui à volta diz alguma coisa, estamos presentes, obviamente. Depois, eu sempre defendi, quando fui para a agência, que devíamos guardar cerca de 30% do nosso tempo para investigar as nossas histórias. Bom, e penso que nós temos feito isso, temos feito entrevistas, reportagens, etc. Não direi especificamente sobre Lisboa, embora obviamente haja muita coisa sobre Lisboa, mas não há um foco especial sobre a cobertura de Lisboa. A agência é nacional, não é por aí, momento. claro que sim. É claro que se nós formos a ver a nossa linha desde março, a nossa linha informativa, o Covid e tudo o que está ligado ao Covid é esmagador, não é? Será 50% ou mais, seguramente. Mas procuraram pelo menos cobrir as diversas dimensões, digamos assim, do Covid, ou seja, a questão social, a questão psicológica, a questão das consequências. Esse temos falado com médicos, São tantas as professores, artistas, também porque o mundo das artes tem sofrido muito com esta situação. Portanto, temos tentado e temos, de algum modo, dado eco a iniciativas no sentido de apoiar as várias camadas socioprofissionais para tentar que nos ajudemos todos uns aos outros, porque isto, efetivamente, é uma batalha de todos, não é uma batalha só de uns, não atinge só uns, atinge todos, e, portanto, enfim, tudo o que possamos fazer como agência informativa pública, o que é muito diferente de ser uma agência oficial. Nós não somos uma agência oficial, somos uma agência pública, porque temos média de capitais públicos, mas temos total independência da parte da direção da informação. Portanto, tudo o que possamos fazer para contribuir para a melhoria deste Estado, nós faremos, claro. A acompanhar todo este processo, todo este percurso, como já foi aqui aludido de diversas formas, o jazz. O jazz que é a música que acompanha o século XX, não é? E que é precisamente um tipo de música que vive da interação entre os músicos, que vive da capacidade de responder àquilo que nós esperávamos, capacidade de antecipar até um pouco aquilo que o outro vai fazer. Isto tem muito a ver com a forma como nós vivemos, não? Pois, eu penso que sim. Eu cheguei... Estás a uma bela metáfora da vida. Eu cheguei... Aliás, o Jorge Gershwin tem uma frase que eu gosto muito, é a vida é como o jazz, é melhor quando se improvisa. Exatamente. Eu gosto... agora tu... pura... E agora temos uma nova visita de quatro patas. Agora é o John Coltrane. Agora é o John Coltrane. Antes era o Miles Davis, agora é o John Coltrane. Bom... E eu cheguei tarde ao jazz porque eu vivi em Angola. Vai-te embora. Eu vivi em Angola e era muito influenciado na altura pela. Bom, em primeiro lugar, Oi! Lá foi a máscara agora. E era muito influenciado pela. Bom, música dos anos 60, 70, Beatles, Rolling Stones, etc. Mas depois também muita música africana e muita música brasileira. O jazz não fazia parte da minha acústica, digamos assim. Os meus pais também não eram amantes de jazz e, portanto, eu não desconhecia o jazz. Foi depois de vir para Portugal e já quando comecei a amadurecer, eu acho que a gente quando amadurece não só passa a gostar de bom vinho, como passa a gostar de boa música. E o jazz é, efetivamente, uma grande música. E depois aconteceu, a poesia levou-me ao jazz, o que é extraordinário, porque o que aconteceu foi que a minha mãe concorreu a um concurso que a Carris tinha feito de poemas sobre a Carris. Na altura, quem estava à frente da Carris era o Helder... agora esqueci-me do apelido. Que era um homem que gostava muito de poesia. E então desafiou o Zé Fenha para fazer não só para pôr poemas nos elétricos, como para fazer um concurso, organizar um concurso em que as pessoas mandavam para lá poemas sobre a Carris, sobre os elétricos da Carris. E a minha mãe mandou também um, ficou em terceiro lugar, e eu fui receber esse poema. Eu fui com ela receber esse prémio. Nessa altura, o Fenha disse um poema que eu adorei, chamado Os Elétricos de Lisboa, de uma pessoa que eu não conhecia, de toda a minha ignorância é muito grande em muitas áreas, e nessa também era, um senhor chamado Lawrence Ferlinghetti, que viveu em Lisboa durante vários anos, e ainda vive nos Estados Unidos, acho que tem 100 anos, e era um poeta da Beat Generation, um rapaz engraçado.
E o poema era muito bonito e eu pedi-lhe o poema. O Fênia percebeu que eu gostava de poesia desde Nicolau. Todos os anos, em São João da Madeira, há uma semana de poesia à mesa que anda-se a dizer poesia pela cidade toda. Tu não queres ir lá dizer poesia? Eu disse, bem, eu nunca disse poesia pública, mas está bem. E ele convidou-me... Os elétricos de Lisboa ou os elevadores de Lisboa? Os elevadores de Lisboa, desculpa, os elevadores de Lisboa. O concurso era sobre os elétricos, mas o coisa era os elevadores de Lisboa, que eu, aliás, já disse várias vezes. Os funiculares. Bom, e eu fui... Aliás, vindo ele de São Francisco, a coisa faz sentido, não é? Eu fui a São João da Madeira, disse poesia, estavam várias pessoas a dizer poesia, mas éramos acompanhados por um pianista, o João Balula Cid, coisa que eu não sabia que iria encontrar. Bom, depois disso, acaba aquilo, e passado um dia ou dois, nem sei se foi na altura, já não me lembro bem, o João Balula Cid, que infelizmente já faleceu, diz-me assim, Nicolau, não queres fazer um disco de poesia comigo? Eu digo, eu toco e tu dizes poesia. Eu disse, pois, acho isso extraordinário, não é? Vais pôr em risco a tua carreira, mas está bem, a gente faz isso para oferecer aos amigos. E assim fizemos um CD. Onde é que fomos gravar? Fomos gravar num estúdio em Miraflores, que era do Manuel Lourenço. No final da gravação, Manuel Lourenço diz-me assim, Nicolau, eu tenho uma banda de jazz. Tu não queres dizer poesia com a banda de jazz? E pronto, foi assim que eu cheguei ao jazz. Eu comecei a dizer poesia com a banda de jazz. E lá está, teve muito de improviso. Muito de improviso. Acho que dizer poesia com uma banda de jazz tem muito mais graça do que só com um pianista. Apesar do João Balula Cid, era realmente um pianista extraordinário, maestro, etc. Mas divertimos muito mais com a banda de jazz. Temos uma cantora. E pronto, e este projeto que a gente começou foi em 2006 e portanto já leva muitos anos e agora vamos ter um espetáculo no dia 8 de novembro com a Orquestra das Beiras no São Luís em Lisboa. Boa. E portanto esse vai ser a nossa coroa de lá. Muito bem. Se eu pedir para recordar 2, 3 concertos de jazz que tenha visto em Lisboa e que estejam muito presentes. Curiosamente, eu concertos mesmo de jazz em Lisboa, eu acho que nunca vi. Eu vou muito a barzinhos. Agora, concertos mesmo, se quer que diga, eu não me lembro de ter visto. Tenho muitas gravações, ouço muitas coisas de jazz, ouço os programas sobre jazz, mas concertos mesmo não me lembro de ter ido. Agora, barzinhos de jazz, sim, sempre que vejo qualquer coisa... Mas porque não gosta do ambiente não, do grande concerto? Nem sei dizer porquê. Não sei, ou porque não soube, ou porque não houve oportunidade, ou porque estava esgotado, qualquer coisa assim do género. Quer dizer, não foi, sinceramente, algo onde eu me lembro de ter estado. E, no entanto, por exemplo, lembro-me de ter feito uma entrevista ao João Braga, onde um dos temas essenciais... Lá vem este. Ora, Miles Davis de volta. Vai-te embora, Miles, anda. Um dos aspectos interessantes da entrevista foi quando eu lhe perguntei como tinha sido a primeira vinda do Miles Davis a Lisboa para um concerto no Cascais Jazz. No primeiro Cascais Jazz de 1971. E foi muito interessante o que ele contou de histórias mirabolantes. Depois foi com quem essa conversa? Foi com o João Braga. O João Braga. Foi um dos os empresários, não sei o que, os empreendedores daquilo, né? O João Braga é um dos organizadores do primeiro Cascais Jazz, exatamente. Depois há... Que a PID invadiu devido à famosa declaração do Xavier na primeira noite. Exatamente. E que quiseram entrar por ali adiante. Há um documentário que se encontra no YouTube em que o João Braga conta que ter-se-á virado para os senhores da PID e ter dito qualquer coisa como sim, eu deixo-vos entrar, mas não se esqueçam que as cadeiras não estão presas ao chão. O verdadeiro Marial respondeu-nos à letra. Mas não tem muita graça. É uma história absolutamente mirabolante. Muita graça. E o que ele contou sobre Miles Davis também. Não? Sim, ele contou em diversos comentários. Estavam descomprimidos e tudo mais. Um dos meus livros. Aliás, ele chegou e pediu uma limusine. Com uma limusine preta com um motorista branco. Ora, aí está. Exatamente. Não, há histórias mirabolantes. O nosso primeiro Cascais Jazz é de antologia. E a outra coisa que ele pediu foi um boxer para de manhã. Aquilo é extraordinário. E pôs a organização a comprar-lhe comprimidos. Exato. Uma coisa completamente disparada. E depois oferecia-lhes, queres? Completamente extraordinário, não é? Certo, mas um dos meus livros preferidos da área da poesia chama-se Poese.
Sim. E é um livro Feito organizado pelo Zé Duarte, exatamente. e onde são poemas que todos De alguma eles forma falam tem- de jazz, não é? E eu tenho dito vários daqueles. Com o grande Levi Condinho, os textos do Levi Condinho estão muito esquecidos. Aliás, uma das. Era bem recuperado. Este projeto que eu faço com o Manuel Lourenço, inicialmente tínhamos posto precisamente o nome Poese. E. Bom, agora está aquilo a brincar. Ora bem, agora temos aqui a música de fundo. Olha, Tom. E então. Esse. Já tirar isso. Esse rapaz não vai descansar. E então, portanto, esses poemas de jazz, de poesia jazz, são muito interessantes e mostram também como as duas coisas se ligam também. E por isso, olha, cheguei ao jazz pela poesia. Através da minha Ótimo caminho e ótima porta de entrada. Nicolau, mesmo para terminarmos, completa a frase. A minha Lisboa é... É a coisa mais maravilhosa do mundo. E não é pouco. E pronto, foi a conversa com o Nicolau Santos, o nosso convidado desta edição de Lisboa Continua. Histórias sobre a cidade, conversas sobre a cidade. Já sabem, daqui por volta de 15 dias estamos com mais uma. Até lá, Lisboa Continua.